paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos iniciando aqui, conforme combinado, programa Bíblia versus Tradição, ao vivo aqui no Facebook, para tratar de um tema por demais importante. Já está presente aqui hoje, mais uma vez, Yohanan Rodrigues, que é o grande causador desses temas, tá? Lembrando aos irmãos que você pode participar, tá? Comentando, curtindo e compartilhando. Perfeito, pessoal? O divorciado pode casar de novo, não pode casar de novo, vai para o inferno, não toma santa ceia, não batiza. Algumas igrejas católicas não fazem o segundo casamento. E por aí vai, né? Algumas igrejas consideram o segundo casamento até blasfêmia contra o Espírito Santo, até confunde o tema, não é, pastor João? E nós vamos nessa. Eu quero que você que está entrando nos dê o feedback do som, como está o som, tanto meu quanto do pastor João Luiz, tá? Nós precisamos desse feedback aí, Margarida, do som, perfeito? Está entrando nossos amigos e irmãos que vão participar deste tema aí. Vão compartilhando para os amigos aí, né? Compartilhe para todo mundo, tá amigado, amaziado, né? Compartilha aí. Nós vamos debater o tema junto, tá? A gente brinca às vezes aqui, mas tem muita seriedade nisso. Pastor João, saúda aos amados aí. Paz do Senhor a todos, uma boa noite, uma terça-feira gostosa, não está calor, também não está frio, e hoje vai esquentar aqui dentro. Meu Deus, hein? Bíblia versus tradições. O pastor disse que você tem que comentar. Eu digo que você deve comentar, deve curtir e deve compartilhar, meu irmão. Porque esse tema, pastor, o que nós vamos tratar da Bíblia aqui hoje, a maioria das pessoas não tem ideia do que o significado de casamento e também de divórcio, biblicamente falando. Perfeito. A Mafreire, minha amiga que deve estar lá no Paraná, está falando que o som e transmissão estão 10. Maravilha. Estamos lutando, pessoal. Contamos com as vossas ofertas. As vossas ofertas. Para que possamos ter um equipamento de qualidade para levar o estudo. Pastor João, vamos falar de divórcio então primeiro? Vamos primeiro do divórcio. Vamos pontuar primeiro o divórcio. Dentro da Bíblia. Sim, senhor. Tá? Então nós vamos para... Vai ler o texto básico? Lê o texto base, depois nós vamos ler mais textos. Nós vamos entrar no texto básico, irmãos, que está lá em Mateus. É importante você anotar, né, pastor? Isso. Para depois você seguir, até você tiver com a Bíblia aí, abrir a Bíblia online no seu notebook, abre aí junto conosco. Em Mateus, o Evangelho de Mateus. Capítulo de número 19, tá? Inicia-se no versículo 3 e nós vamos até o versículo 8. Ó, Mateus 19, versículo do 3 ao 8. Esse é o texto que nós vamos iniciar. Então, vamos lá. Diz assim: Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Pronto, tá aí o texto sobre o divórcio, texto básico, Jesus, né, falando sobre isso. Mateus capítulo 19. Antes de você entrar, colocar o seu comentário, tá? Sim.
Você vai colocar seu comentário. As perguntas, né, pastor? As perguntas, o programa é aberto. Nós vamos ler seu comentário ao vivo aqui, pastores, igrejas, quiserem comentar, à vontade. Nós vamos ler o comentário ao vivo aqui. É importante até para ajudar muito do nosso pessoal que participa do nosso programa aí. Você vai compartilhando e vai mandando, porque hoje a tampa da chaveira vai voar. Antes disso, pastor João, pega um livro aí, porque nós temos que falar do livro, né? Pega um livro na encapadinha aí. Isso, o prefeito tá por aí, ó. Eita, meu Deus. Aí, mostra aí, pastor. Eu quase desisti do ministério. Plim do pastor Ariel Cruz. Então, tá aí. Vai ganhar esse livro do sorteio final. Quem compartilhar, o nome vai para o sorteio, leva o livro de brinde hoje. Perfeito? Tom de Deus, a paz do Senhor, da igreja IPM, pastor Wagner Larissa Alves, da igreja, meu pai, pentecostal, um abraço, né? E um abraço a todos vocês aí. Então vamos lá. Pastor João leu o texto, nós vamos ler mais textos que estão nos pedindo primeiro para pontuar textos bíblicos sobre o divórcio, tá? Então nós vamos ler ainda alguns textos relacionados, né, sobre o divórcio, que foi Mateus, o capítulo de número 19, né, pastor João? Senhor, versículo Isso. 3 a 8. Exato, né? E agora nós vamos para Deuteronômio? Deuteronômio, aonde esse capítulo, né? Capítulo 24. O capítulo 24, versículo 1. Pode ler. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio. Ele lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, perfeito. Então, dentro do contexto da lei, está aí o pastor João leu, Mateus 24, versículo 1, dando a possibilidade de divórcio na lei, quando o homem achasse nela qualquer coisa feia. A palavra feia aí não é que a mulher era feia, era uma deficiência. Podia ser física, tá? Qualquer tipo de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Que não agradasse, né, pastor, na verdade? Ele poderia dar o divórcio para essa mulher. Né? Era uma das condições, tá? Vamos ler mais um texto, né? Sim, senhor. Que é o 22, pastor João, de Deuteronômio, e o versículo 19. 22, 19? Que é o caso da lei de Moisés aqui, que concedia o divórcio no caso de fornicação, mas não de adultério. Tá? Os adultos morreram apedrejados, né? Vamos ler aí. Posso ler, pastor? Pode ler. E o condenarão em 100 ciclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe fará por mulher, e todos os seus dias não poderá despedir. Ou seja, aí a lei de Moisés, então, concediu o direito do divórcio no caso de fornicação, aí, mas não no caso de adultério, né? Aí, no caso de fornicação, da questão da má fama, né? Má fama. Então, vamos lá. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Pega a sua Bíblia e vai anotando. Primeiro nós vamos pontuar alguns textos, tá? Depois nós vamos entrar no tema. Levítico, capítulo de número 20, versículo 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Ou seja, os dois já morreram. Os dois tinham que morrer. Que já vai ter um problema hermenêutico em João, capítulo 8. Que a mulher não estava só. Da mulher adúltera, que pegaram ela para levar na frente de Jesus, estava faltando um elemento ali. Um elemento que está faltando, segundo a lei. Que era o homem. Né? Que era o homem, exatamente. A lei que acabamos de ler. Então, nós vimos aí que a lei possibilitava, então, dentro de textos, a possibilidade do divórcio se ela tivesse algum defeito
E a possibilidade também no caso de fornicação. Fornicação. E não propriamente do adultério. O E adultério também, era a morte. e o adultério, na verdade, era Morte. a morte. Pecado de morte. Ok? Então vamos lá. Eu quero, antes de prepará-los aí para o assunto, né? Porque eu com o pastor João resolvemos discutir esse tema. Ó o Pedrinho. Um abraço, Pedrinho, Cochevi assistindo. Meu cantor, Pedrinho. Forte abraço. Porque algumas igrejas, pastor João, Sim, senhor. sobre o posicionamento do divórcio, tem igrejas no Brasil Sim. e seitas que se a pessoa divorciou, acabou para ela. Ela pode viver solteira na condição de que o divórcio aconteceu de um flagra de adultério. Sim. Né? Já há teólogos liberais falando, pastor João, que pode ter o divórcio em caso de violência, em caso de maus tratos, né? E outras coisas mais. Sim. Então, nós vamos ter, dentro de Mateus 19, pastor João, Jesus falando que a possibilidade do divórcio implícita na lei, era por causa da dureza do vosso coração. do coração deles. E ele dá uma outra lei ali, né? E ele aplica outra. Aplica outra. E eu vos digo Que somente em caso de adultério. Que ali do grego vai estar moicheia. Moicheia. Né? Que é os pecados que começam no pensamento, né? Cai no coração. Cai no coração e o pecado gera e vai dar luz aí, a consciência dá luz ao pecado. Porque está tratando um problema local ali, inclusive, né, professor? Exato. Que era questões lá. Exatamente. Posicionamento, pastor, é complicado na situação, porque nós vamos ter que tratar daqui a pouco de que é casamento e o que é divórcio, biblicamente falando, né? Primeiro tem que pontuar. Nós vamos pontuar isso aí. O que é casamento? O que é casamento? Porque nós estamos tratando, como o senhor disse bem, tem essas certas religiões que uns agora chamam de seita, que ela diz que realmente se a pessoa é divorciada, pastor, que seja o que fez essa pessoa divorciada. Eles tratam diferente essa pessoa, eles tratam como pecado de morte. Sim. Que essa pessoa não há mais salvação para ela. Sim. Que ela pode continuar na igreja, mas que para ela não há salvação. E temos um outro agravante, vocês que estão aí ao vivo agora. Sim. Um outro agravante. Muitos teólogos, como Paulo Júnior e outros, afirmam que se a pessoa vier do mundo, ou seja, for um católico, que divorciou, chegou na igreja, não importa quantos divórcios ele teve, se ele chegou, conheceu o evangelho, ele é uma nova criatura. Então ali ele pode ter outros casamentos, porque agora ele conhece, não vai poder dali para frente. Dali para frente do pau. E aí nós temos um problema, porque a quantidade de divorciado evangélico é muito grande. Se não pode dali para frente, então nós temos um grande número perdido. Aí nós temos outra questão. O divórcio, nós vamos tratar na igreja o divórcio sendo papel, sendo no cartório, porque se nós formos tratar no divórcio no cartório, pastor, realmente é uma emblemática. Aí o problema, agora vamos tratar de divórcio biblicamente falando, por quê? Porque quem fundou, na verdade, o cartório foi a Igreja Católica. Como nós podemos receber os católicos que fundaram essa questão de papel, e eles podem estar divorciados. Eu acho, porque ali como Jesus fala, Jesus não está dando para crentes judeus. É uma lei universal. O senhor aplica Mateus 19, é uma lei geral. É uma lei geral. Inclusive Jesus emprega o termo no princípio. No princípio. O que Jesus fala, não adianta vocês terem a carta de divórcio, Moisés fez isso por causa do vosso coração, correto. Mas isso não pode ferir o princípio. Exato. Que casamento, para Deus, ele falou, homem e mulher. Olha a citação. Homem e mulher. Deixará o pai e a mãe e se unirá dois, se tornando uma carne. Ele falou, não importa o que Moisés colocou, não importa o que vocês têm para a sua dureza do coração, isso não pode afetar o princípio. Exato. E aí, o princípio é outro. E aí nós temos um outro problema muito sério. maior.
Porque o casamento, então, nunca foi o cartório do registro civil. Porque senão, nós temos que vir no Brasil de 1900 para cá. Exato. E os que morreram antes? O casamento no cartório, pessoal, com registro, é só para compactação de bens. E isso, lembrando, pastor, que foi lançado, quem lançou o cartório civil foi a Igreja Católica. E aí, jovens que estão agora nos assistindo aí, pastores, aí a coisa piora, né? O problema é agora que nós vamos tratar. Vamos piorar isso, pastor? Demais. Porque o pessoal não está perguntando mesmo, está tudo quietinho, escondido, vamos piorar isso. Vamos. A mulher samaritana. Vamos ver quantos casamentos ela teve lá. O senhor pode ler aí? 4. Vamos ler lá. Agora nós entramos no problema. Pega a sua Bíblia aí, João, capítulo 4. Versículo 19, pastor. Vamos falar quantos casamentos teve essa mulher. Perdão. João 4, versículo 16. Pode a partir ler. do 16, tá? Pode ler. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Chama quem? Teu marido. Teu marido. Jesus falou para ela, ó. Ela queria que Jesus explicasse para ela a Bíblia, a palavra lá que ela estava. Ele falou assim, vai então, chama o teu marido e vem cá que eu vou dar dessa água que você quer. Deus. Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes. E o último que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Verdade. Ou seja, essa mulher, amados, a mulher samaritana não foi 5 vezes no cartório. Não foi, pastor. Não pegou advogado, não foi. Pastor. Então ela não casou, divorciou, casou, Não. divorciou, casou, divorciou. 5 vezes? Vocês querem pegar o segredo? Isso aí é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo... Capítulo 6. Ei, meu Deus do céu, você é uma nessa. Eu vou pegar aqui a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6. E Paulo vai falar sobre a meretriz. Aí dá Que problema. quando o homem se deita com a meretriz, Aí constitui dá ela problema, mulher. E aí eu vou constituir um outro problema. É 6,16, se não estiver enganado. Isso, 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta Se ajunta aí a concepção carnal. com a meretriz faz um corpo só com ela? Portanto, serão, disse, 2 numa só carne. Olha o que Paulo está falando. O que vocês estão fazendo é o que, em princípio, Deus mandou. 2 se tornam 1. Uma só carne. Toda vez que você deitar... Então, os jovens que estão deitando em relação sexual na igreja, Não só na igreja. fora da igreja, estão Qualquer casando. aspecto geral. Estão casando. Porque qualquer família que se preze, não precisa ser evangélica, católica, o pai fala, filho, só depois do casamento. Exato. Mas eles já estão se casando. Então, nós temos jovens dentro da igreja Que já se que casaram. já se casaram em que relação já se sexual divorciaram, e já se divorciaram. Aí, muitas vezes. muitas vezes. Muitas vezes. Porque, Temos casos- infelizmente, pastor, Isto. infelizmente, não é ensinado mais a virgindade, a castidade. Isso é brega de pregar na igreja. Pastor, infelizmente, as igrejas católicas ensinam isso e nós evangélicos não estamos fazendo. Exato. É triste dizer isso. É triste dizer. É triste dizer, mas a verdade que eu estou dizendo agora. Exato. Não se ensina que a relação sexual, porque agora a maneira que nós estamos tratando agora, que relação sexual é algo comum. Sim, E isso fere o princípio bíblico, fere o princípio bíblico. que a Bíblia chama de casamento. Exato. A mulher A samaritana, mulher samaritana não foi 5 vezes no cartório. que o diga. E o sexto que ela estava saindo, esse camarada que é mulher. Jesus disse, e esse que tu está Não é agora, não é teu. Por que não é dela? Por que ele chamou os outros 5 de marido dela? Porque deitou com ela. Porque ele deitou com ela. 1 Coríntios 6,16. Anotem aí o texto. 1 Ok. Coríntios 6,16, Paulo diz, ó, você não sabia que toda vez que você deita com uma prostituta, meu amigo, você faz dela tua mulher. Tua mulher. Porque está escrito 2. Não adianta, não. Inclusive, é até legal discutir isso, Sim, pastor. senhor. Porque no conto judaico de Lilith, né? Maravilhoso. Entrando um pouquinho nisso, diz dentro do conto judaico, né, Sim, dentro da senhor. cabala judaica, que Lilith foi a primeira esposa de Adão, tá, pessoal? Só um conto judaico. Só o conto judaico. E ela relutou-se não deitar com ele por ter sido feita da mesma matéria. Sim, senhor. Então Adão não conseguiu ter com ela relação sexual Isso mesmo. e Lilith teria abandonado Adão, por isso
ele estaria só no jardim, Deus teria feito Eva. Para fazer o quê? Para que os dois se tornassem uma só carne, tá? Esse aí é um pouquinho do ponto de vista só. Mas o princípio... É que nós estamos tratando do princípio. É Gênesis 2:24, se o senhor me permitir. Pode ler quando os internautas não estão mandando pergunta nenhuma. Entrou aí pastor Edson Tonelli, meu amigão, meu pastor, que amo de coração. Evangelista Gil, seu gênio. Adriana Marcelo, cadê os pastores aí com os comentários, pessoal? Vamos entrar aí. Meus amigos, não vamos esconder, não, gente. Gente, se quiser participar pelo inbox, participa escondido pelo inbox, que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Tá? Aliás, a Margarida falou que estava com um monte de perguntas e até agora nada. Nada, né? Estou esperando a Lília entrar aqui para fazer as perguntas e nada. Lê, pastor João, por favor. Gênesis 2:24 é o princípio, pastor. O princípio. Portanto, deixará o homem, gente, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, unir-se-á ou apegar-se-á, e serão ambos uma só carne. Quando que se tornam uma só carne? Quando no ato sexual. Acabou. É uma união física, psíquica e espiritual, sobretudo. Né? Aí, como que nós vamos tratar agora, pastor? Dando um parênteses aqui, nessa questão de que nós não podemos aceitar o divorciado. Então, se nós não podemos aceitar o divorciado, nós temos um problema sério na igreja. Tem um monte de ministro divorciado. Se nós vamos tratar, que é o papel que está valendo, nós colocamos algo que foi feito, inventado pela Igreja Católica, maior que a Bíblia. Exato. Porque o papel hoje diz que o homem pode casar com homem. Não, aliás, temos outro problema. Hoje a lei reconhece a união estável equiparada ao casamento. Acabou. Que era o famoso amigado. Isso, amaziado. Amaziado, então, meu amigo, hoje já é equiparado ao casamento. E nem que tenha feito... Muitos dos seus avós casaram sem documento. Meu bisavô casou sem documento. Casou sem documento. Não existia, gente. Se veio para o Brasil a partir de 1800... Sim, gente, Abraão não foi no cartório, Davi não foi no cartório. 1800, o Brasil começou a se inventar em 1600, vai lá atrás, pastor. Passou-se 1500 do que era casamento. O que era casamento? O homem ia lá, pegava a mulher... Inclusive, há um entendimento jurídico de que quando os dois se casam, e na semana do casamento não há o ato sexual, esse casamento pode ser anulado. Tanto pastor, muito bem colocado, jurídico, e também aceito pelas igrejas católicas. Se uma semana não tiver relação, e pode ser nulo. O padre ou o clero, que seja, e falar assim, não houve relação, eles cancelam o seu casamento. Porque eles entendem-se que não houve, olha, se até o jurídico, gente, e aí como que agora essas igrejas podem colocar uma punição dessa? Perfeito. Então vamos lá, pastor. Quero ler um pensamento aqui de um teólogo rápido aqui, tá? De um teólogo americano falando sobre essa questão do divórcio, pastor. Por quê? É um problema, pastor. Hoje o número de divorciados dentro da igreja é uma coisa absurda. E tem pastores que estão divorciando e casando de novo e continuam pregando. Monte. Não era feliz no casamento, e aí tem um monte de argumento. Qual é o limite do divórcio bíblico? Ainda teólogos liberais colocam que o limite pastor João, a violência física. Tem muitos agravantes, né, sobre isso, mas vamos lá. Divórcio, dissolução de casamento. A lei sobre o divórcio do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 24, versículo de número 1 e versículo de número 1 ao 4, diz assim: porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de infidelidade, e aí no grego é porneia, que significa relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada incide em adultério. Então, olha como que era. O senhor pode ler o texto aí de Mateus 5, versículo 32? Sim, senhor. O pessoal vai entrando aí, pessoal, mandando perguntas aí, porque é importante.
Olha aqui, já tem pastor Wagner perguntando. Um obreiro que adulterou, ele pode exercer seu ministério novamente? Seja um obreiro ou pastor? Pode, pastor Wagner. Claro que pode, deve procurar o perdão, reconciliação, e deve, desde que ele se conserte com a sua esposa, ela o perdoe, e os dois vão seguir o ministério. Agora, se fosse assim, Davi não poderia nem ser rei nunca mais. No princípio, né? tudo isso muito bem. Deve. Perdão. É. Posso ler? Pode ler. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, olha o agravante. O cara repudiava a mulher sem a condição do adultério, o cara que casasse com ela seria adúltero. Mas essa questão nós estamos tratando, pastor, muito bem colocado. Seria Nós adúltero. estamos tratando essa questão que Jesus ensinando ali para a lei. Por quê? E agora tem um agravante. Nós vamos tratar esse agravante já. Colocando o adultério, pastor. O adultério não, o divórcio. Como algo que não é papel. Sim. Casamento bíblico não é papel. É relação sexual. Relação sexual. Quantas pessoas que já tiveram antes do papel. Sim, tiveram relações, casaram. E divorciaram. Sim. Mas nesse contexto, pastor João, aplica-se o contexto da mulher samaritana. Sim, senhor. Por exemplo, muitos, sem o conhecimento bíblico até disso, acabaram praticando. Agora veio para a igreja, acabou. Mas é essa que aí acabou. Aí nós estamos tratando do liberalismo. Não, mas a questão é a seguinte. Em João capítulo 4, Jesus não manda a mulher voltar com o primeiro marido. Não manda voltar com a mãe. Isso nós estamos tratando. Então, você vai e não peca mais. Vai e não faça mais. Não Exato. Mais. A partir que conheça. Isso. Agora, a questão é o seguinte, pastor. Os que conhecem agora. Os que conhecem agora. Jovens que estão nos ouvindo agora. Aí vai ser o problema. Que estão deitando com a namorada depois do culto. Ela é sua esposa. E aí? Ela é sua esposa. E agora, situação? Pastores, ensine a igreja a verdade. Que casamento não é só no cartório, não. Tem muitos jovens dentro da igreja que já estão casados. Se esses jovens ricos já não... Aliás, o namoro de hoje é diferente do nosso, né? O pessoal já entra para dentro. Da época de Jesus também. O camarada já entra de cueca dentro da casa. Lembrando que mesmo que seja um namoro avançado, não pode alterar o princípio. Exato. Agora, pastor, o senhor bem colocou, o que pode, a questão, pastor, o que pode causar o divórcio? Qual que é a condição do divórcio? Basicamente, em Cristo, é o adultério. É o adultério. Mas até dentro da pergunta que o senhor está fazendo, aí já tem uma pergunta aqui. Pode falar. Do pastor Wagner, está dizendo o seguinte, se no caso ele não voltar para a esposa e constituir outra família, mesmo assim, pode? Aí não pode. Ô, pastor, se eu for pela Bíblia, não. Não pode. Se eu for porque nós acabamos de dizer agora aí, coisa e... O que esse cara vai pregar de família? Agora tem um problema, pastor Wagner. Se nós formos tratar disso agora nós colocamos especificamente não pode. 80% dos pastores hoje tem que sair do ministério. A maioria é que o cara que saiu, o cara que está falando o seguinte, o cara caiu no adultério, abandonou a mulher e casou de novo. Pastor, quantos pastores que saem com a secretária e casam? Isso é verdade. Não pode. Não pode. Não pode. É isso que nós estamos falando. Então, existem grandes igrejas hoje, os seus líderes estão nessa situação. Sim. O cara não pode constituir outra família, aí não é nem a questão do adultério. A questão do que o cara adulterou e constituiu outra família. Sim, adulterou, não quis voltar com a mulher, ele constituiu outra família. Como é que ele vai liderar uma igreja com outra família? Eclesiasticamente falando. Agora, se ele cair, pedir perdão e permanecer com a mulher dele perdoar ele deve ser recomposto ao ministério, como eu já vi, muitos. E ao contrário, se a mulher o traiu? Se a mulher o traiu, por exemplo, tem igrejas, tem convenções que já permite que o cara case de novo. Que o pastor case e continue isso. Aliás, não precisa da convenção. A Bíblia está dizendo isso. Ele está livre. Mas você percebe que a Bíblia só fala para nós homens. A mulher está dentro d'água, viu, filho? O contexto ali bem judaico, né? Bem para o homem. Bem para o homem, né? Só bem para o homem, para a mulher. A mulher não dá liberdade para largar o marido nem adulterando. A mulher não tem nenhum texto bíblico nenhum texto que a mulher pode mesmo o cara adulterando
fazer isso, né? Infelizmente. Essa é a questão. Então vamos seguir aqui. Então o matrimônio não é uma conveniência social inventada pela humanidade para preencher uma necessidade ou condição temporária e, portanto, para ser revisado ou abandonado conforme caprichos de qualquer homem, religião ou instituição. O matrimônio foi instituído pelo Altíssimo em relação para com a raça humana, é tal que não se pode modificar, nem a parte considerada mais insignificante, sem graves consequências. Não tem deslidos, que o pastor João acabou de ler, né? Que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, né? Não fez Adão e Ivo, fez Adão e Eva, tá? A relação é homem e mulher. Casamento para Deus é uma mulher. Né? Tornando-se os dois uma só carne, Acabou. de modo que não são mais dois, mas porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Outra coisa legal aqui, pastor João, o que Deus ajuntou? Ora, gente, se Deus ajuntasse as pessoas, Aí não tinha divórcio, porque ele é perfeito no que ele faz. mas isso, pastor, agora eu vou tratar com o senhor. Quando o camarada de você fala, não foi Deus que ajuntou, estou procurando aquela que Deus não vai ajuntar. Então, o que Deus ajuntou aqui é a instituição, o casamento. O que Deus ajuntou ali é macho e fêmea se casando. Exato. Não é o que Deus uniu os dois, viu? Não é? Porque na semana estão se amando, depois estão se pegando, né? Essas orações para casamento. Então vamos lá. Não se julgue que uma legislação humana pode dissolver uma união feita por Deus. Muito bem colocado. Jesus deixou bem claro que isso foi feito no Antigo Testamento pela dureza dos corações deles. E também disse, deixando bem claro, que o homem só pode repudiar a sua mulher em caso de fornicação, e casar com outro, e mesmo se comete adultério. A verdade, a palavra fornicação, desfazendo a suposição de muitos crentes, de que um dos cônjuges tem direito de repudiar o outro somente por causa da infidelidade. Para compreender isso, devemos notar como as Escrituras distinguem entre fornicação e adultério, porque do coração é que saem os maus pensamentos e homicídios, adultério, do grego moicheia, tá? E as fornicações do grego porneia, que vai estar em Mateus 15, 19, figuramente. Mas as obras da carne são patentes, são elas fornicação, porneia, impureza, o adultério, que é moicheia, que são os pecados do pensamento, tá? E Gálatas 5,19 deixa bem claro, nem os fornicários, nem os idólatras e nem os adúlteros herdarão o reino de Deus, ou seja, separando a questão de fornicação e de adultério, tá? Hão de possuir o reino de Deus, porque Deus julgará aos fornicários, do grego pornos, e aos adúlteros, do grego moixos. Em Hebreus 13:4, figuramente, Cristo não disse que a lei de Moisés concedia o direito de divórcio por causa do adultério moicheia. Ele disse, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, porneia, e casar com outra, comete adultério moicheia. Se o homem, depois de casar-se, acha-se que a mulher não era virgem, podia repudiar. Isso está em Mateus 5,32 e Deuteronômio 24:1. Mas se ela era virgem, não podia repudiá-la enquanto vivesse. Tá? Deuteronômio 22:19. A lei de Moisés concedia o direito de divórcio no caso de fornicação, mas não de adultério. Que é muito confuso hoje. Então, a lei de Moisés concedia o divórcio no caso de fornicação, mas não de adultério. E aí? E lembrando que Moisés foi o primeiro divorciado, amigo. Não posso esquecer isso aí. Vamos deixar o pastor João entrar nisso. Vamos lá. Então, mas não de adultério. Os adultos morriam apedrejados. Na lei de Moisés era isso. Fornicação você podia repudiar. Adulterou era morte. Adulterou era morte. Não tinha para onde ir, né? Não tinha para onde a pessoa correr. Note, a fornicação é o pecado de pessoas não casadas. Com pessoas casadas ou não. O adultério é o pecado de pessoas casadas com outras
que não são seus próprios cônjuges, sendo casadas ou não. Se um pai maltratar um filho, a lei deve abolir a relação paternal ou castigar o pai. Se ele abandona seus filhos, a lei deve ajudá-lo a criar outros filhos, os quais ele pode também abandonar, não deve antes puni-lo. O que a lei pode fazer no caso de pai e filho, pode igualmente fazer no caso de dois cônjuges. As leis civis sobre o divórcio nunca podem substituir ou invalidar os deveres dos crentes diante de Deus. Mesmo no caso de um dos dois cônjuges descobrir que o outro foi infiel, seria melhor perdoá-lo do que repudiá-lo. Né? Que vai ter a oração, Mateus 6,14, perdoa as nossas dívidas. Nós né? tratamos, pastor, agora. A questão que esse teólogo muito bem colocou, a instituição, o cartório, qualquer lei não pode estar acima de Deus. Não pode. O ideal, pastor, o ideal é fazer o que ele falou, é se realmente se perdoar. Exato. Mas isso é difícil, hein, pastor? Em muitos casos... Tanto é que os discípulos falam no contexto o que lá para Jesus? É melhor não casar. Então, dentro disso aí, é melhor não casar. O que ele fala para eles? Olha, Nem todos podem ouvir nem essa todos palavra. podem ouvir essa palavra. Então, porque casamento não é algo assim, é banalizado, igual está hoje, pastor. Hoje, infelizmente, casamentos estão durando o quê, pastor João? Não, e eu estou 3 no anos? casamento em cartório. Eu sei que não estou no cartório, Né? que está essa patifaria. Não, tá uma vergonha. Nas igrejas evangélicas. Nas nossas igrejas, Tá uma igrejas vergonha. evangélicas, está tratando de evangelho. Depois o pessoal quer batismo do Espírito Santo, quer milagre, Milagre, poder. quer ver. Misericórdia, tá feio o Então, negócio. pastor, basicamente, biblicamente falando, casamento é o quê? É indissolúvel. É isso. É relação sexual. Ele é relação sexual. Na verdade, indissolúvel até o sentido de que Jesus permitiu lá, né? Não é que ele permitiu, ele disse que isso foi dado pela dureza. O divórcio. Né? O casamento, para Deus, é homem e mulher se tornam um. Exatamente. Nós lemos lá em Gênesis, lemos também em Coríntios, ponto, divórcio. Infelizmente, pela dureza dos corações. Isso. Foi constituído por Moisés, na lei. Exato. Pronto. Quando Jesus tratou disso, ele tratou diferente da lei. Ele disse, eu coloco mais, eu digo mais. E outra, pastor, dentro do RI, do regimento interno, Sim. de muitas igrejas hoje, que tratam a questão do divórcio, que na verdade não cumpre regimento coisíssima nenhuma. Quem cumpre regimento é Deus e Amor, e outras igrejas cumprem mais a rigor. Se o cara é um divorciado rico, ele vai para o ministério ou não vai? Se o dízimo dele for alto, a maioria vai. Vai, pastor? Infelizmente, você sabe que vai. Né? E se for um divorciado pobre? Tá dentro d'água, é inferno. Então, não mudou do que era antigamente. Aí, a Inquisição, né? Então, dentro do conceito, o pastor Paulo Júnior chega a declarar que o cara que chegar do mundo tem perdão. O crente que divorciar dentro da igreja e casar de novo, ele está fazendo com que a pessoa esteja em adultério. Então, aí nós estamos colocando... E a mulher que casou com ele está na água. Aí nós coloca pior, coloca só para os cristãos que tem essa questão. Pastor João, mas se for assim... Se for assim, nós estamos dentro d'água. Então... Se for essa questão que nós colocar, agora o cara sabe a verdade, mentira. Eu garanto para você que qualquer jovem que estiver saindo com a menininha, ele sabe que ele pode fazer aquilo. Ele sabe, mas eu não acredito que ele sabe da gravidade de saber que é casamento aquilo. Mas e até que ponto que vão saber que é Porque não foi ensinado, né? Então, porque antigamente as meninas casavam com 15, 16 anos e casavam já sabendo que era mulher. Sim. Correto? Sim. Os jovens casavam com 16, 17 anos sabendo que ia pegar a mulher Sim. e constituir a família dele, não ter separação. Não era o tempo de idade. Exato. O problema do nosso tempo hoje é que os jovens não estão nem aí para nada, tanto o homem quanto a mulher. Estão se casando e divorciando dentro das nossas igrejas. E aí? Exatamente. E se não partir desse princípio, que é só os que vêm lá de fora, esses estão condenados já dentro. Não, então o grande problema nosso é os que estão dentro. Nós temos ministros separando, não lutando pelo casamento, depois estão lá no altar. Você está entendendo? Então, gente, essa questão de divórcio, eu não posso tratar ela somente depois que eu conheci Cristo, não. Eu não posso. Agora, pastor, como me disse um amigo, né? Mas você não está na nossa vida, no nosso casamento, para nos julgar. Entre 4 paredes, eu já vi como pastor cada situação brava. Vou dar exemplo aqui. Eu, como pastor, já tive situações vendo casamento
que eu pensei comigo. Esses dois não podem ficar juntos, não, vai se matar. Eu já Mas- aconselhei isso. Mas a gente não pode aconselhar, né? O senhor já A questão aconselhou, eu já né? aconselhei. A questão é outra. Na minha vida pessoal, pastor, se eu tivesse casado com uma mulher que me desse os problemas que eu já vi em muitas situações, meu amigo, eu teria. Teria. Então, pega o livro aí, pastor, que o pessoal não está Não está compartilhando. curtindo, comentando. Não vai ganhar o quê? Não vai ganhar o livro. O livro. Do pastor Daniel Cruz. Tá aí o livro. Quase desisti do livro. Só vai participar do sorteio quem compartilhar. A Lília já tem o livro dela. Mas comentou? A Lília não comentou, mas até agora Pastor, comigo. curtir, comentar e compartilhar. Não pode mudar as regras. Vamos lá. Mas ela ganhou da outra, né? Ah, Lívia, é verdade. Você estava no outro. Eu reconheço. Isso. Já tem direitos. Aí tem o tom de Deus aqui. Vamos lá as perguntas. Mafra, casamento é consumado com sexo? Sim. E o adultério também é? Sim. 1 Coríntios 6,16. 1 Coríntios 6,16. Com certeza. O adultério e o coisa é com sexo. O adultério virtual é pecado igual, é justificativa para o divórcio. O adultério virtual, que seria um moixé do pensamento, ou seja, é pecado também. Jesus colocou que é pecado. Tá? Por quê? Para consumar aquilo, teve uma série de pensamentos. Tom de Deus. Mas, pastores, não é complexo o julgo sobre o adultério, visto que o adultério, segundo Jesus, também acontecia no pensamento. Gente, quando fala lá moixéia no pensamento, não é aquele pensamento que vem na cabeça, eu já pecou adultério. Não, calma, gente. Tá ali, ó. Aquele pensamento moixéia ali já é uma trama para aquilo acontecer, que é o caso de Davi. Isso, Davi não só olhou o Betseba aí, o negócio aconteceu. Viu, irmão? Então, não é aquela... Martinho Lutero diz o seguinte, você não pode impedir que passarinhos pousem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho na tua cabeça. É isso aí. Então não é aquele pensamento, cara. Eu vi a moça passando, adulterei. Calma, gente. É o moixéia lá, é a trama. A trama, você tá ali, fica tramando isso aí em adulterar qualquer mulher. Qual o peso das duas situações, do adultério no pensamento e o ato consumado? Para Deus, uma coisa só. Sim, mas o adultério dessa forma é tratado. Exato, mas o ato consumado é maior, sem dúvida. O ato consumado é sempre pior. Está entrando aí Cristiano Lisboa, parte de Jesus Cristo. Elvia Marques entrou. Francis Leia, Jesus, Davi, Madureira entrou. Vamos seguir aqui, pastor. Deixa eu terminar o raciocínio aqui, então, para a gente continuar aqui sobre isso, né? Então, Cristo não disse, pastor, em nenhum momento que a lei de Moisés, por causa de adultério, ou moixéia, que podia repudiar. Não é isso que ele está dizendo dentro do texto. Tá? Ele está dizendo que, por causa da dureza dos vossos corações, tá? Sobre o perdão aí no casamento, o amor conjugal, por exemplo, entre os crentes sinceros, é um mandamento, né? Em Efésios 5:25 está: amai as vossas esposas, está mandando amar, não um capricho. A questão do divórcio, quando um dos cônjuges não é crente, é ventilada em 1 Coríntios 7, 10 ao 17. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 17. Que é a questão do divórcio quando alguém não é crente. Vamos lá, pessoal. Pessoal, estão com medo de participar aí por causa de uma retaliação da igreja? Manda no inbox que a sua identidade será preservada no mais sigilo absoluto. Vocês que me procuraram no shopping o pessoal procura... Eu não vou citar o seu nome e sua denominação. Você disse que ia participar, meu camarada. Cadê? O pessoal procura a gente, incita a gente para vir ao vivo, colocar o texto e foge todo mundo. Gente, pelo amor, né? Vamos lá. Pode ler. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor Jesus, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aí é Paulo vai dizer, se algum irmão tem mulher descrente, e ela
consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, Paulo está dando uma pincelada aí na questão do jugo desigual. Sim. O jugo desigual tem um peso no judaísmo, né? E novamente é sobre as mulheres, verdade? E também tem um peso no cristianismo. É o peso do cristianismo. Que Paulo vai dizer sobre o que Jesus disse: olha, não é bom deixar. Porque hoje, infelizmente, as meninas da nossa igreja, meninos, o que mais tem é o jugo desigual. E por isso, pastor João, a razão de tanto divórcio. Mas quer dizer que a menina nasceu dentro da igreja, o rapaz nasceu, são perfeitos para o casamento? Não. Mas a questão da fé. A fé... Da vida com Deus. A fé é diferente. É diferente. Não, se não for, pastor, na verdade é o seguinte: hoje, os jovens, infelizmente, não têm a sua vida pensando no seu casamento. Estão pensando no sexo, na lindeza, no prazer... e não numa companheira para a vida. Aí é onde vai dar o B.O. Porque casamento, pessoal, não é Dorinho tomou, a dor sumiu. Casamento tem B.O. feio, tem momentos difíceis. Casamento tem ou não tem, pastor? Passou até tossiu. Tossiu. Casamento tem momento duro, gente. Não é fácil casamento, não. Quem tá achando que eu vou casar e vou... Pastor, é uma construção de amor todo dia. Imaginando o nosso Senhor vendo isso tudo. Exato. Vendo esse casamento e banalizado, né? Banalizado nas nossas igrejas, na sua igreja, dizendo assim. Não estou trocando denominação aqui agora, a sua igreja. Ele vendo os nossos filhos fazendo uma banalização sobre o casamento, porque para ele não mudou a coisa. Exato. Ele está vendo ali que estão casando e se separando. Para ele não vai mudar. Você querendo ou não querendo, para Deus a coisa é a mesma. O índice também, pastor João, provado. Onde teve os divórcios. Por exemplo, uma família que teve um divórcio, você pega uma sequência de um monte de divorciado. E lembrando, pastor... até entre filhos. E para cá, para nós, porque você vai para os países ainda. Você está Israel, para muitos países árabes até... que ainda é colocado o casamento como algo sério, como a menina casar virgem, sabe? Não é essa banalização que é hoje aqui no nosso... Por incrível que pareça, a igreja católica é muito melhor que nós. É muito melhor do que as evangélicas nisso. ênfase, muito melhor que nós. Você pega, às vezes, uma menina com 20 anos, já namorou quantos? Um menino namorou quantas? E já casou, né? Já casou várias vezes, né? Cristiano Lisboa perguntando: se houver traição, poderá casar novamente a pessoa traída? Ô, Cristiano, se for o homem, sim. Se for a mulher, não. Se for levar o pé da letra. Homem pode, mulher não. Nós, sinceramente, a igreja diz o seguinte: quem foi traído está livre. Não é isso que a Bíblia diz. Não podemos agora botar o que nós pensamos assim na Bíblia. É complicado. É complicado. Imagine para o homem ainda que seja traído, que é mais pior ainda, porque os dois, não há traição boa, né? Na verdade, não há traição boa. Mas, biblicamente falando, meu amigo, fica difícil. A mulher, então, mais ainda. Na verdade, o novo casamento, dentro dos padrões bíblicos, deixaria a pessoa em adultério. E quem casasse com a mulher do camarada ia em adultério. Mesmo ele tendo errado. Que coisa. O divórcio tem perdão? Com certeza. Tem perdão. Perdão, Jesus perdoou a mulher samaritana. Exato. O único perdão que não existe, biblicamente falando, não é contra o Espírito Santo, gente. Exato. Não podemos botar algo que é... A Diná Francisco: me divirto e aprendo com os senhores. Amém. Amém, mano. Deus abençoe. Caio Mateus, depois desse vídeo, eu vou pensar, só vou casar. Exatamente, Caio. Pode parar com esse negócio de ficar namorando aí. E vamos casar, meu filho. Vamos casar. Então vamos lá. Deixa eu terminar aqui então o raciocínio. Então a questão do divórcio.
Quando um dos cônjuges então não é crente, é ventilado, o pastor João já deu. Se aquele que não é crente exigir a separação, o crente pode ceder, dentro do pensamento desse teólogo. Aí não é biblicamente falando. Mas a atitude do crente deve ser sempre a de ganhar seu companheiro. Nunca pode tomar a iniciativa da separação. No caso de se separarem, porém, a palavra é clara, que o crente que não tem direito de casar-se com outro, ou seja, se separou, não pode casar com outro. Que não se case, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Sim, nós acabamos de ler. Que se apartou, que não... Esse cara não quero nem aguentar. Agora é o seguinte, as igrejas, então cada igreja, por exemplo, a cristã no Brasil, A questão do Brasil. a Testemunha de Jeová e outras que eu vou citar que são bem radicais nesse Vou ponto. citar mais uma, a Adventista. Adventista, Radical, é radical também nesse ponto. O Adventista você pode separar. Hoje na Você pode Assembleia, fazer de novo. na Assembleia de Deus, está liberado geral. Está liberado geral. Infelizmente, O senhor trata. o cara pega, vai lá e casa. A minha instituição não é liberada na minha instituição, é triste disso aí. Filho. Será, pastor? Opa! O obreiro não pode casar, não, amigo. E olha lá, né, coisa. Você não vem defender o Universal aqui, não, pastor Não, João? o nome, o senhor tá citando. Ele já começa, ele não aguenta, gente. O obreiro. Eu fui falar da Assembleia e ele aguentou. O obreiro é uma instituição que ele trai a mulher, meu amigo, como diz um pastor bacana, todos os obreiros, né? Pastores que traem a mulher na minha instituição, infelizmente, não faz mais nada, amigo. Vai buscar o perdão de Deus. Mas para a igreja acabou, o ministério acabou. Para muitos, né, o ministério acabou. A vida universal trata. Houve traição da parte do homem? Houve. Ele nunca mais vai ser pastor, nunca mais vai ser obreiro. Eles são mais radicais, né? Ele vai, isso não entra em Já tem salvação. outras igrejas que, por exemplo, se o cara recompor o seu casamento, tiver o perdão, ele segue Isso respondendo ao pastor Wagner, o ministério, né? depende da instituição. Biblicamente falando, meu amigo. Tá na água. Tá dando. Vamos lá. Para ministério, né, pastor? Para salvação é outra história que nós vamos chegar no final. Pelo amor de Deus. Então, pastor Fernando, da ICPI Nova Odessa, meu amigo pastor Fernando, esse é um tema pouco usado e ensinado nas igrejas hoje, pois muitos líderes trocam de esposa para não perder cargos de liderança. Parabéns pelo tema, esclarecer a muitos de nós. Deus abençoe os irmãos. Amém? É o pastor Fernando Abreu, da ICPI Pastor Nova Odessa, meu amigo. Não é só hoje não, meu amigo. Até antes se tratava muito errado que era casamento e divórcio. Não é só de hoje não que esse texto, esse tema não tem. Eu acho que hoje está sendo mais tratado com amplidão, mas você falou muita coisa. Isso não tem mais hoje para a igreja. Não. O domingo não é mais para usar para isso, né? Para a família. Isso faz parte do culto de família, né? Culto de família. Ensinamento de família. Ensinamento de família. É um tema não agradável, Esse é o problema. porque nós temos outro agravante, pastor, que eu presenciei. Eu peguei isso. Por exemplo, eu peguei obreiros, presbíteros, que o bicho era um animal, não é gente. Eita. Não era gente, o cara era cavalo, maltratava a esposa, um bicho bruto. Judiando da mulher. Na igreja queria ser o pregador das multidões, em casa batendo na mulher. De tanto ser animal, o jumento, a mulher não aguentou o largou dele. Aonde ela ia, ela era tratada como adúltera. Você não largou dele por causa de sendo de adultério, você vai para o inferno. Essa mulher caiu em depressão e passou maus bocados. Então a gente tem essas situações também da violência doméstica, de outras situações, né, pastor? Outra coisa, eu vou citar algo aqui com a minha avó, meu avô, filho do grande José Rodrigues, um dos maiores pastores da Assembleia de Deus, ele só não batia. Repita de novo, pastor. Repita de novo, por favor. José Rodrigues, que tem 5 hinos na harpa, que é meu bisavô, João Rodrigues, filho dele, o grande pastor da Assembleia de Deus, que vivia saindo das irmãs do ciclo de oração. O senhor usava lá isso, né? Minha vovó, eu cansei de ver isso, minha vovó ficava limpando os seus trajes, e um dos vizinhos uma vez falou para ela assim, larga dele. Ela falou, não posso, porque se eu largar dele,
eu vou ser Eu vista vou pro inferno. pelos outros e vou pro inferno. Eu vou pro inferno. Ela aguentou até o último dia. Morreu antes dela, mas ela aguentou e permaneceu lá firme, apanhando, sendo humilhada, sendo adulterada. Por quê? Porque o pastor disse assim para ela, pastor: a Bíblia não te dá parâmetro para largar teu marido. Então ela aguentou. Então, eu, João, não deixaria minha filha aguentar um 10% ou 2% do que ela aguentou. Eu falei, filha, mete o pé. Mas é que, eu falaria mesmo. Mas é questão do que eu estou falando, gente. É como que a gente pode aqui agora, uma mulher que apanha do marido, que ela é queimada com faca, com ferro. Com ferro, tá entendendo? O cara bate nela eu já tratei de pessoas assim, que o camarada tenta estuprar a própria filha, essa mulher tem que continuar com um cara desse? E para muitos pastores, sim. Então coloca em lugar dela, né? Porque é fácil de entender. Então, meus amigos, é complicado essa questão. Mas aí eu vou falar para ela, só adultério. Ele adulterou, não. Então você tem que continuar casado com ela até você morrer. E quantos femicídios que nós estamos vendo hoje em dia? Exato. É uma questão tão complicada, porque nós estamos tratando aqui do ponto de vista da teologia, né? Sim, da teologia. Do ponto de vista moral também. E agora vou tratar do ser humano, né? Do ponto de vista do ser humano, né? A gente acredita que não há pecado que Deus não perdoe. Não existe pecado, biblicamente falando. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é um tema até doutrinariamente discutido também. Sim, nós já discutimos, inclusive. Já discutimos isso. Então, a pessoa teria a possibilidade de ter um perdão, um arrependimento verdadeiro. O problema é que está banalizado, né, pastor? O problema é a bagunça. Está banalizado, está festa na floresta. As exceções estão dando regra. Isso. Certo? Eu acho que cada caso Deus trataria. É isso que eu penso. Você tem que tratar de uma maneira, porque tem que o contexto todo lá. Mas o problema é que nós temos é o seguinte, pastor, que eu tive hoje, a coisa falou, olha o que eu tive, eu vou ter que vomitar uma parte do que eu disse. Uma pessoa disse para mim, pois bem, você nasceu no berço evangélico. Você é que tem a mente evangélica, né? Já teve isso, não tem mais. Mas eu nasci. Aí a pessoa se eu nasci em berço, eu nasci. Eu também nasci. A pessoa me disse, você não foi doutrinado para a verdade? Eu fui. Ela falou, então, pois bem. E quando você teve essas esposas que você teve relação, você não sabia da verdade? Eu disse, com toda certeza, não. E falei, então, se for por isso, você já casou e divorciou mais do que muita gente. Mas a verdade não sabia desse amplitude, né, pastor? Por exemplo, esse assunto mesmo, eu só vim aprofundar depois de teólogo. Sim, né? Nessa questão que nós tratamos de... Mas eu já tinha uma ideia de casamento, não era papel. Sim. Mas para a maioria dos pastores e crentes é papel. Ainda esse é o problema, gente. Se nós colocarmos o papel sendo o casamento, nós estamos colocando algo maior que a Bíblia. O grande problema, você que está assistindo agora, é que mais da metade da população mundial, segundo uma estimativa aí, até o ano de 2043, será de divorciados. Será mesmo? Dentro das igrejas evangélicas, o número cresce de maneira assustadora. Então as igrejas vão ter que pôr uma placa assim: recebemos você e sua família, menos quem divorciar, porque vocês vão para o inferno. Então, eu acho que temos que tomar cuidado nesse ponto. Primeiro, para não banalizar o que é o princípio de Deus. Isso. Que não pode ser dissolvido pela lei humana. De maneira nenhuma. Pelas pessoas, mas também não condenar ao inferno algumas situações específicas. Vamos tratar uma coisa, como disse o pastor aí que perguntou, Fernando, o senhor disse bem. Pastor, uma grande número hoje, felizmente, de líderes, cai nessa situação de divorciar. Mano, nós temos líderes de nome. Então, isso que eu estou falando. E como esses líderes vão poder ensinar alguém o que ele está vivendo? Exato. Agora eles argumentam o seguinte, que ele era infeliz no casamento e ele foi ser feliz. Pronto, mas nós estamos tratando aqui. Que o camarada já sabia a verdade. Ele sabia. Como que ele vai ensinar? Ele está em adultério. E a que casou com ele está em adultério. E aí? E quem casou com a mulher dele é adultério. Mas a igreja está lotada. É isso que nós estamos tratando. Porque se nós formos seguir a risca a coisa, vai ficar feio. Nossa. Então, já que você nos RIs de muitas instituições tem essa questão, tem que ser essa risca. Na verdade é o seguinte, ele pode ter o perdão e seguir a vida dele, mas não ser mais ministro. Isso, mas não todas as instituições tratam assim. Só que outras tratam mais radicalmente ainda, não é só ser ministro, não. Vai pro inferno. Aí já não pode, tem mérito de salvação.
Mas, pois bem, isso dá o direito agora, casar ou não ser casado, pastor, divorciado ou não, tira o direito da pessoa ser batizada? Querer batizar? A Santa Ceia são dogmas da igreja. Biblicamente falando. A igreja institui. Se fosse levar o pé da letra, são dogmas da tradição da igreja. Se for levar o pé da letra, a maioria não pode tomar ceia. Tanto é que muitos, por exemplo, índios que foram evangelizados, algumas pessoas obrigavam o índio a ir no cartório para poder tomar a ceia. Nós temos segredos da igreja aí. Então, são dogmas da igreja. Mas vamos lá, o pessoal está participando aqui. Caio Mateus, Lei Maria da Penha está aí. Para ser devidamente cumprida, tem que tomar umas pancadas quem bate mulher. Perfeito. Rodrigo, Mateus, capítulo... o Rodolfo Rodrigues. Mateus 19, versículo 8. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Já tratamos desse tema. Pastor Fernando Abreu, deixa-me fazer uma pergunta ousada. Pergunte. No caso da violência doméstica com uma membra de sua igreja e ela pedindo aconselhamento pastoral, estando decidida a separar de seu esposo, o que aconselharia os irmãos? Muito bom, viu, pastor Fernando? Eu aconselho a meter o pé. Larga desse livro. Além de largar, ainda vai lá com a pastor Fernando, é muito difícil. Por exemplo, eu tratei de casos assim. O que eu fiz? Na primeira vez fui lá, não releva. Tentei chamar o cidadão e vai no melhor, o bicho é um grosso, é um animal, batendo na mulher. E muitos pastores, eu tenho histórias reais disso, que muitos pastores aconselhou a não largar e a mulher foi morta depois, ficando na consciência do camarada. Eu acho que o cara partiu para agressão física, bateu na mulher, ela deve denunciar esses cafajestes. Primeira questão, lei, denuncia. Denuncia ele e depois, minha filha, vai para o perdão de Deus, porque como é que vai viver com um camarada desse? Agora, pastor Fernando, experiência pastoral de pastor para pastor aqui, hein? E eu já peguei caso de violência que eu queria, às vezes, até dar no cara que estava batendo na mulher, mas eu fui ver a bicha que era bandida. Não estamos aqui... não estou defendendo o camarada que bate na mulher. Isso. Mas eu peguei caso de mulher bandida, que a bicha é o inferno, que é aquilo que está lá de Salomão. É melhor morar numa casa com goteira do que numa mansão com uma mulher briguenta. Eu peguei caso, pastor João, que eu fui a ver depois, não era o cara que era ruim. A bicha era ruim. Pegava a faca, ia para cima do cara, palavrão. O senhor colocou muito bem aqui, porque existe também, gente, nós não estamos aqui brincando, existe a violência da mulher para o homem. Eu já tive caso em que a mulher era muito mais forte que o marido e ele vivia apanhando dela. Pastor João, não entra nesse assunto. Mas é verdade, eu peguei caso. Está cheio de formigão, os operários, olha, o que tem de obreiro mal acabado, que apanha de mulher. Posso falar? Era obreiro meu, eu destituí do cargo, tirei o camarada. Gente, esse negócio de lei Maria da Penha já está errado. Tinha que ter uma lei para proteger os homens, porque o que tem de camarada ruim apanhando de mulher também é uma grande. Isso é verdade. O homicídio. Tem o feminicídio. O homicídio está aí hoje crescendo. E aqui a gente, é verdade, nós não estamos dando brecha nenhuma para o camarada que bate na mulher. Porque isso para mim é covardia. Covardia. Agora, partiu para agressão física, acabou esse casamento. Para mim acabou. E não só agressão física, agressão verbal. A verbal é principal. Que machuca, que dói, que destrói. Agressão física. Né? Então você que é esposo, dá um recado aí. Está sendo agredida nesse livro, denuncia ele para a igreja e para a igreja, denuncia para a polícia. Viu? Que tem que ser feito. Esse camarada merece apanhar. Vamos lá. Caio Mateus, pastor Daniel, o grande pastor John Stott, dos Estados Unidos, optou pelo celibatário, né? Ele foi um dos grandes do mundo. Perfeito, Caio. É o que Jesus cita em Mateus 19, que ele diz que alguns que nasceram. Alguns nasceram e se fizeram. E outros se fizeram eunucos, por amor. Falar isso também, mas quem pode... Se você pode, Caio. Se você pode, Caio, amém, filho. Amém, filho. Glória a Deus. Vai trabalhar para Jesus. Eu apoio. Glória a Deus. Tá aí o Rodolfo dando risada, né? Celibatário, alta poluição noturna, nenhum homem se restringe por completo da sua natureza. Rodolfo,
Quando o pastor lhe ensinar em sala de aula, você coloca crédito aqui, pastor Daniel, viu? Eu sei que o Rodolfo está brincando aqui, que embora o cara seja celibatário, ele vai ter as poluição noturna dele lá e papapá, mas não vamos entrar nisso, viu? Vamos lá, Francisco Polidoro, Celina Santos, Daniel, Elaine, meu pai, tá? Agora o pessoal começou a perguntar, né? Agora começaram a perguntar. Diná Francisco, Jesus, Rodolfo Rodrigues. Sei não, o único Jesus, Caio Mateus. Meu caso não, foi só um exemplo. Meu caso não. Foi só um exemplo. Deu guita, filho. Você entregou pro pastor João. Pastor, gente, 10h36 já passou. Nossa, já passou? Então pega o livro aí, pastor. Vamos ver, pastor João, quem compartilhou? Ei, já. Vamos ver. Quem compartilhou vai concorrer o quê, pastor? Mostra aí. Print do pastor Daniel, o livro Quase Desisti do Ministério. Esse é o quarto ou quinto? Esse é o quinto. O quinto livro do pastor Daniel. Brevemente será. Ô, pastor, vocês tem que fazer aqui Oi? Aqui em Mogi Guaçu, o senhor não fez ainda. Lançamento aqui no Guaçu, não fiz? Brevemente o lançamento em Mogi Guaçu, que não foi feito ainda. Nós fizemos só em Itapira. Estaremos fazendo então. Imprimindo o pastor Daniel. Exato. Estamos aí com o nosso pessoal. Pessoal, então vai chegando a hora do sorteio. Pastor João, eu compartilhei. Vamos conferir aqui. Confere, o Caio tá meio... O Caio está desesperado. Então, pessoal, tiver alguma dúvida sobre divórcio, manda aí. Eu acho que a gente, nesse tempo aqui, falou bastante, né, pastor? Falamos muito. Explicamos o que é verdadeiramente divórcio, o que é casamento. Isso, eu acho que... Quer os dados de quando foi feito coisa, pastor? Eu posso passar. O registro civil? Manda ver. Lá, tem 8 compartilhamentos. Registro civil. Primeiro registro civil no mundo. Ano 1539. Perfeito. Pela Igreja Católica, somente para o poder aquisitivo alto. A partir para todo mundo na Europa, 1563, Concílio de Trento, tá? Somente para os católicos, não precisaram ter dinheiro. Código Napoleônico, 1804, aí virou algo universal para todas as pessoas poderem ter o direito ao registro. No Brasil, 1874. Mas foi verdadeiramente implantado no ano de 1903. Perfeito. Gente, só colocando aí, porque o pessoal fala que casamento é só no cartório. Então quem morreu antes... Quem morreu antes foi para o inferno? Não. É só uma questão de documento mesmo, tá? Porque o casamento, a princípio, nós já explicamos aqui. Pessoal, tá chegando ao final. Pastor João, pega o nome aí, vamos anotar. Pega o nome, eu vou te passar a folha. E o senhor vai colocar o nome destes. Me dê folhas. Que participaram, pastor, com alegria. Aqui, ó. O senhor tem uma caneta, o senhor tem uma Bíblia. E outra coisa. Tá aqui, ó. Eu vou colocar números aleatórios para o senhor sortear depois. Então, pode colocar o nome do Rodolfo. Rodolfo vai pro sorteio. Caio Mateus compartilhou, vai pro sorteio. Fabiana Soares compartilhou, vai pro sorteio. Fabiana? Nenê Banil vai pro sorteio. Nenê Brasil, o seu irmão não aguentou, desistiu mesmo. Diná Francisco vai pro sorteio. Cristiano Lisboa vai pro sorteio. Cristiano Lisboa 3 vezes. Não pode pôr 3 vezes, né? Fabian Cardoso vai pro sorteio. Fábia. E a Lília de novo, que compartilhou, vai pro sorteio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas. E eu vou colocar os números aleatórios, pastor. Tá. Caio Mateus está pedindo para o senhor repetir as datas aí de novo para ele anotar ali. O Caio, depois eu passo. Tá. O Caio, vai estar, o vídeo vai estar salvo no YouTube para vocês poderem compartilhar, assistir com o tempo depois. Vamos para o sorteio, então, do livro. Acabou, gente, acabou. Já coloquei aleatório. Caio, eu quero... Acabou. dialogar com você em box sobre João 10:10, viu, filho? Meu Deus. Você colocou uma questão lá e nós vamos tratar ela ao ponto. Meu Deus. Vamos lá. Pastor, peraí, que tem perguntas em box escondido aqui, ó. Então tem que pôr em box. Peraí. Só que ele entra no sorteio, pastor. Não vai entrar no box. Não pode estar. Nós preservamos a sua identidade. Não podemos colocar o nome, pastor. Então é complicado. Mas vamos responder aos nossos irmãos. Em box. Vamos lá, o pastor Wagner também coloca o nome dele aí que ele compartilhou. Pastor Wagner.
O pastor Wagner compartilhou. Coloca o nome dele aí. O que mais? O Fernando, pastor, deixa Deus te usar no manto, do remanto. Ah, meu Deus do céu. É pra aí, que aqui é Nel. Meu Deus do céu. Eu sou pentecostal. Não precisa falar, não sabe. Então vamos lá. Pastor Flávio Neto mandou um abraço no senhor que eu tive na casa dele. Maravilha. Mandou ele ter que tomar vergonha na cara sobre o calvinismo, né? Pastor Flávio, o senhor é calvinista, fica aí querendo impregnar o hipercalvinismo na gente. Pelo amor de Deus. Para com Falei pra ele que ele. eu sou neocalvinista, ele ficou bravo. Ele ficou bravo? Ele ficou como de neocalvinista? Está reformado. Então vamos lá. Então vamos lá, pastor. Número de 1 a 9. De 1 a 9, vamos ver quem ganhou. Eu botei aleatório aqui. 1 a 9. Eu falo O números? senhor fala o número. 1 a 9? 1 a 9. Então eu tenho que falar um número que eu falei que eu não ia falar de política hoje. Eu tenho que falar um número beirando o número do meu candidato. Número da perfeição? 7. Diná. Diná ganhou. Diná Francisco ganhou o livro, tá? Eu mando pro pastor Everton te entregar, ou você vem pegar aqui, tá bom, Diná? Livro 7, Diná. Mostra para ela o livrinho aí, pastor. Tá? Bem-vindo, pastor Daniel. Isso. Tom de Deus. Vox não veio para nós ainda? Tom de Deus tá bravo aqui. Eu fui o primeiro a compartilhar. Tom de Deus, o senhor me falou, não entrou no sorteio. Coloca o senhor no sorteio de terça-feira que vem. Pode ficar despreocupado. Rodolfo, ele é arminiano, vai no monte. Arminiano. O Nenê Bazil, coloca o meu nome aí. Tarde demais, a porta da arca se fechou. O que era? Nenê Bazil. Não, mas coloquei. Colocou ele. Tava lá. Você não ganhou, meu. Você não ganhou. Gente, boa noite. Vai estar disponível no canal no YouTube, tá? Esse vídeo aqui, esse estudo. Lá vocês podem mandar mais perguntas para nós. Manda aí também o tema para o próximo programa na terça-feira, tá? Obrigado pela participação aí de todos. Os pastores, se quiserem vir aqui, pastor. Pastores, se quiser vir aqui, a sala está pronta. Não vai voar cadeira para todo lado aqui. Não. É um debate amigável. Maravilhoso, tá? Então, um abraço aí para todo mundo, pastor João. Adonai, obrigado a todos e nos compartilhe, curte, manda para quantas pessoas que estão aí pensando errado. Manda, isso é uma aula para eles. O Rodolfo acaba não. E lembrando aqui que visite o nosso site da Escola de Pregadores, www.escoladepregadores7.com.br www.escoladepregadores7.com.br. Nós temos materiais excelentes de teologia para você, tá? Aumenta a hora da programação, tá pedindo aqui o pessoal. Pessoal... Nós vamos ver se a gente concorda com a novela da Globo aí, pastor João. Vou ficar melhor aqui. Um abraço, pessoal. Boa noite. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Shalom Adonai. Foi para conta. Amém? Um abração.